Meus queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, nós leremos este versículo de número 18, essas palavras do autor pelo Espírito, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Palavras tão belas e tão poderosas aqui neste texto da Palavra de Deus. Ponhamos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Bem, o nosso título nesta noite é Refúgio em Jesus para a alma culpada. Este versículo de número 18, ele poderia ter uma tradução um pouco mais direta, isso facilitaria a compreensão dele. Nós poderíamos ler corretamente, traduzindo corretamente da seguinte maneira: tenhamos, essa segunda parte, tenhamos a firme consolação, nós que corremos para o nosso refúgio, para lançar mão, isto é, lançar, segurar e reter a esperança proposta. Essa é a ideia mais clara aqui no original. Tenhamos a firme confiança ou consolação, nós o que fugimos, essa ideia, corremos em direção a um refúgio, lançando mão dele, nos agarrando nele, assim por dizer, como esperança firme e segura, uma âncora no céu. Esta ideia, esta é a ilustração contida aqui na Palavra de Deus. Bem, ele fala, o autor, sobre a esperança proposta, a esperança do céu, queridos amigos, uma esperança que foi colocada diante de nós que cremos, o fim da nossa jornada, o céu, a glória, a eternidade. Em relação a isso, se já nascemos de novo, se colocamos a nossa confiança em Cristo, diz o autor pelo Espírito, nós temos uma âncora, uma promessa segura diante de nós e seremos recebidos na glória eterna. Essa é a promessa, e é uma promessa garantida para aqueles que correm para Jesus Cristo, que fogem para Jesus Cristo, isto é, que lançam mão dele, se agarram nele em confiança em sua obra meritória, sua vida perfeita e o Calvário para a eternidade. Assim é uma promessa dirigida àqueles que fogem para Cristo para escaparem do juízo do dia vindouro. Aquele grande dia quando todas as almas serão trazidas e reunidas na presença do Criador para prestarmos contas a Ele. Ninguém estará isento daquele dia. Todos estaremos ali, cada um de nós. Homens e mulheres, se dirige a esta promessa, que um dia olharam para o Salvador, que um dia se aproximaram dele e dependeram dele para aquele grande dia de estar na presença do Senhor. Pessoas que desejaram um dia serem libertas do domínio do pecado, da culpa e da condenação, e assim foram a Cristo para o perdão. Esta ideia, este é o ensino deste versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, observe, tenhamos a firme consolação, paz, consolação, nós, o que corremos para o refúgio, nosso refúgio, que é reter a esperança proposta. Este é o nosso refúgio, Cristo Jesus. Esta é a esperança de que neles nós temos acesso ao Pai, de que nele nós estamos seguros. Assim nós podemos descansar, assim nós podemos ter consolação. Bem, aqui está então a ilustração. Esse texto da Palavra de Deus traz uma ilustração, muito interessante. Aqui está o autor aos Hebreus e o tempo todo, ao longo desses capítulos, ele está buscando imagens, figuras do Antigo Testamento para ilustrar o seu argumento. E aqui está mais uma delas. Refúgio. Correr para o refúgio. A ideia aqui, antes de explicarmos o que é este refúgio, de um grande esforço a ser tomado, a ser feito por alguém que deseja a salvação. Isso está claro aqui nesse texto. Nós que corremos, nós que colocamos o nosso refúgio em reter algo a ser feito, há um tom de urgência, de firmeza, um senso de necessidade explícito aqui no versículo. Bem, isso porque, segundo a Bíblia, correr para um refúgio é correr para a salvação. É uma ação, é uma atitude que uma alma faz ao perceber o estado em que se encontra, então se dirige a Deus. Ele busca a ilustração de uma emergência. Eu me encontro em uma emergência, em uma dificuldade, e eu corro para um lugar de segurança. Há um terremoto,
Há um furacão, há um lugar determinado para a segurança, e eu fujo, eu corro para aquele lugar, estando ali guardado, eu tenho então segurança, eu tenho consolação, estou apaziguado do terror, da morte, desta inundação, deste furacão. E esta ilustração mais uma vez, e aqui correr para um refúgio, é correr para ser salvo de algo, correr para agarrar-se a algo. E neste caso, correr para Jesus, que é o único meio de um pecador escapar, proteger-se da condenação que está vindo sobre toda a humanidade. Ir a Jesus, ter a Ele, firmar-se nos méritos de Jesus Cristo, estar seguro naquilo que Cristo fez no lugar de pecadores, é a única maneira declarada na palavra de Deus para um ser humano, para um homem ou mulher, ter paz, ter consolação quanto àquele dia vindouro. Essa, mais uma vez, é a ilustração. Bem, de maneira que ser salvo, deixa-me colocar nesses termos, ser salvo da condenação, é uma questão de realismo. É uma questão de encarar o problema do pecado, é uma questão de considerar o final de uma vida sem o Salvador, estar apercebido disso e então buscar o que Deus propôs para a salvação de um pecador. Salvação é uma questão de realismo, ilustrado da maneira mais clara possível aqui nesta figura. Realismo espiritual. Quem sou eu? Eu sou um homem, uma mulher, nascido neste mundo, nascido em pecados. Assim eu tenho vivido, assim eu tenho escolhido. De repente eu sou confrontado com esta verdade da palavra de Deus, de que Deus determinou, está escrito aqui neste livro também, um dia para que o homem morra uma vez só e um dia de juízo, de prestação de contas. Eu encaro este dia, o meu Criador, eu encaro o meu pecado e isso alarma a minha alma. E então isso me leva a correr para Cristo. Assim, salvação é uma questão não de religiosidade, não de entrar por meio de liturgia, seguir certos cursos e caminhos ao longo da vida, mantendo certas relíquias religiosas, e ideias, e procissões, e pensamentos e costumes. Não, é uma questão de realismo. Eu creio no que a palavra de Deus diz, eu entendo a realidade daquele dia, eu vejo a minha condição em relação a isso, e assim eu tomo uma medida com urgência. Deixa-me ilustrar isso. Você sabe que você está com um problema vindo em tua direção, isso vai causar uma tragédia talvez na tua vida e da tua família, você vê as coisas se dirigindo naquela direção, e o que você faz? Bem, você se atina, você se põe em pé, as coisas não estão aqui ainda, está vindo na minha direção, está claro, isso vai acontecer, talvez uma dívida, talvez um problema de saúde, talvez um acidente no meu horizonte, e o que você faz diante dessas evidências claras? Você se atina, você liga o botão de emergência, você começa a agir, procurar os meios para se livrar disso. Essa é a ilustração. Realismo. Salvação da alma envolve este realismo espiritual, fugir para Cristo, buscar o Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui, querido amigo. Ele está dizendo: esforce-se. Tenha uma intenção emergencial de buscar o Salvador. Ser salvo envolve esta urgência. Você nunca encontrará o perdão de Deus, a certeza de vida eterna, se você é aquele tipo de pessoa que percebe a tua necessidade, compreende a verdade, então você busca a Deus por um tempo, depois para de buscar por muito tempo, depois volta a buscar a Deus, liga, desliga. Isso não é urgência. A ilustração é de correr, de fugir. Atrás de mim, você já viu isso na internet, na televisão, um furacão, um tornado imenso está vindo na minha direção. Um tsunami, não é? Vindo na minha direção. E você vê as pessoas correndo, barranco acima, arrancando o mato e subindo e fugindo. Está vindo. Elas estão conscientes do que está acontecendo. Eu vou morrer aqui, eu preciso fugir e correr. Se você busca a Deus, mas você não busca com um senso de urgência, você nunca o encontrará. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, em tantas passagens, a voz do Senhor através de Jeremias, Isaías e tantos outros profetas: buscar-me-eis e me achareis quando, e aqui está o quando, urgência, todo o coração envolvido. Bem, deixa-me colocar este elemento aqui diante de nós. Você corre a Deus e você diz a Deus: Senhor, eu sou um pecador e a menos que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu estou perdido, eu estou condenado. Há um reconhecimento, há realismo espiritual.
Eu me pergunto nesta noite se todos os que estão aqui presentes compreendem, sabem exatamente onde se encontram diante de Deus. Se todos aqui estão conscientes, certos, seguros do lugar, espiritualmente falando, em que estão diante do Senhor. Você sabe que você é uma pessoa salva, ou você sabe que você ainda é uma pessoa perdida. Você sabe espiritualmente onde você está em um destes dois polos, ou talvez você encontre em um meio termo sem saber exatamente onde você está. Perceba, a minha pergunta não é se um dia você passou por algum rito religioso em uma igreja, como o batismo ou levantar a mão, como eu tenho sempre mencionado, ou se você foi em busca de refúgio a Jesus Cristo. Onde você se encontra neste momento espiritualmente falando? De que lado desta linha salvação, condenação você se encontra? Você já foi ao Senhor como uma pessoa que necessita de perdão, ansioso, ansiosa por este perdão, e já o encontrou? Indo a Ele com um grande senso de culpa, um senso de necessidade, clamando por misericórdia, consciente que se Deus não te perdoar, você está condenado, condenada. Você já foi salvo, querido amigo. Há uma ilustração maravilhosa, refúgio para a segurança. E como eu mencionei, o autor de Hebreus, ele busca muitas imagens do Antigo Testamento, e aqui está uma. Observe novamente. Tenhamos a firme confiança ou consolação, nós o que pomos, isto é, nos inclinamos em direção, fugindo, nos direcionando naquela direção, ser redundante, de segurança. Nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual é a ilustração? Bem, ele está falando aqui sobre algo que todos aqueles judeus para quem ele escreve inicialmente conheciam. Ele está falando, ilustrando as cidades de refúgio de Israel, cidades de refúgio. Bem, séculos antes do Salvador vir a este mundo, ainda no período de Moisés, Deus deu uma instrução muito clara a Moisés. Eles estavam no deserto, indo em direção a Canaã, naquela jornada do Egito para Canaã. Eles eram egípcios no coração, idólatras. Deus estava mudando aquele povo, dando uma identidade nacional, dando lei, dando prescrições, lei moral, lei cerimonial, lei civil. E na lei civil, Deus declara e dá a Moisés instruções claras. Ele diz, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês estabelecerão ali um número de cidades de refúgio. Inicialmente, 3 cidades, mas posteriormente Deus falou a Josué e aumentou de 3 para 6 cidades. Eles deveriam construir essas cidades. Abra comigo em Números capítulo 35, bem rapidamente, para nós entendermos o que eram essas cidades. Números capítulo de número 35, nós lemos a respeito dessas cidades. Perdão, queridos. Números 35, de 13 a 15. Essas palavras ilustrando o objetivo dessas cidades de refúgio. Veja comigo, é muito importante, porque está a ilustração centrada nisto aqui. Versículo 13 ao versículo de número 15, instruções do Senhor. E das cidades que herdardes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. As pessoas deveriam fugir para esta cidade. Eles estavam em perigo, eles seriam linchados publicamente, ou um vingador buscaria o sangue do seu ente querido naquela pessoa, mas talvez foi um acidente, talvez não foi de propósito. Ali estavam 2 homens trabalhando no meio da selva e de repente estavam carregando lenha e por acidente um bate o tronco da lenha na cabeça do outro, que cai no despenhadeiro e morre, perde a sua vida. Estou ilustrando aqui, ou cortando a lenha com um machado e a cabeça do machado se lança no pescoço dessa pessoa. Não foi de propósito, ele morreu. E assim o familiar buscará o sangue, o vingador de sangue. E assim, porque não foi algo de propósito, para que haja um julgamento justo, Deus estabeleceu estas cidades para este culpado correr para lá.
para este culpado se refugiar ali e esperar um julgamento justo, e não ser linchado, e não ser trucidado pelos familiares naquele lugar. E esta é a ideia. Por causa dessa tendência ao revanche que há em todo ser humano, o sangue esquenta e nós perdemos a razão quando vimos alguma coisa, interpretamos de qualquer maneira, e as pessoas são linchadas por causa de uma fofoca, por causa de uma má compreensão, o que quer que seja, e assim será morta, será destruída, e tragédia e tristeza será trazida. E Deus, provendo em sua misericórdia, tendo em vista o pecado no coração humano, e que coisas como essas aconteceriam, então aquele homem ou mulher deveria correr por sua vida para uma destas 6 cidades de refúgio e aguardar ali o julgamento. Oh, se ela somente pudesse chegar, passar o portal de uma daquelas cidades designadas por Deus, então ela estaria segura. Ele estaria seguro, não seria executado, seria protegida, seria guardado. As evidências, claro, seriam reunidas, haveria um julgamento justo, e assim estas cidades. Não é maravilhoso pensar sobre isso, como Deus viu todas as coisas? Bem, haviam 6 destas cidades, como nós lemos aqui, 3 em cada lado do Jordão. O Jordão desce do norte, corta Israel em direção ao sul, deságua no Mar Morto. Do lado direito, 3 cidades. Norte, centro e sul. Do lado esquerdo a mesma coisa, oriental e ocidental, 3 cidades de refúgio. Em cada lado. E a ideia desta distribuição dessas cidades de refúgio é que fosse fácil para qualquer pessoa alcançar uma dessas cidades num período aí de uma jornada de metade de um dia. Assim que essa pessoa se sentisse não ter recebido justiça, então ela largaria tudo e correria em direção a uma daquelas cidades. E no momento em que ela entrasse ali, ela estaria guardada, ela estaria segura pela lei de Deus. Estas cidades, todas elas, as 6, eram administradas por levitas, pelo povo sacerdotal de Deus. Estavam na mão de pessoas dedicadas à lei de Deus, dedicadas ao propósito, à vontade de Deus. Você estaria seguro ali. Você estaria guardado. Aquelas cidades, todas elas, ficavam em lugares altos para que pudesse ser vista à distância. Isso foi feito de propósito, para que aquela pessoa, depois de correr tanto tempo, está começando a perder o coração, seus perseguidores estão vindo, quando ela vê aquela cidade à distância, ela toma fôlego novamente e segue. E as estradas que conduziam a estas cidades deveriam ser planas, deveriam ser retas, e elas deveriam ser checadas periodicamente, se estavam livres de atrapalhos, para que esta pessoa chegasse ali. Bem, haviam várias regulamentações, as cidades deveriam estar limpas, as portas sempre abertas, uma responsabilidade especial de um governo levítico, uma provisão tão importante para Israel. Mas por que tantos detalhes, nós perguntamos? Por que tanta informação? Será que é por acaso? Não, é por esta razão, para que o refúgio fosse alcançado a tempo, sem empecilhos. Isso é maravilhoso, isto fala algo sobre o coração misericordioso de Deus. Mas essas informações, elas servem para um propósito espiritual, é claro. Servem para ilustrar a misericórdia de Deus, meu querido amigo. E essa ilustração é tomada aqui no Novo Testamento, pelo escritor aos Hebreus, e nos é dito da seguinte maneira: nós corremos para o Senhor Jesus Cristo, e esta corrida deve envolver um profundo desejo, um senso de urgência. Eu percebo a condenação que vem no meu calcanhar. Os meus pecados me seguem e eles me encontrarão. E os meus pecados trazem em sua mão uma lei, um mandato do juiz divino para me alcançar, me prender, me condenar. E assim, tendo isto em vista, eu corro em direção ao Senhor Jesus Cristo Salvador. E esta é a palavra aqui diante de nós. Para nós que colocamos em Jesus Cristo esta esperança, reter a esperança que está diante de nós. Qual é? Se você compreende o teu estado espiritual, se você já caiu a ficha de realismo espiritual, eu sou um pecador diante de um Deus santo, a minha jornada terminará, este realismo toma conta da minha mente, então eu olho para o Senhor Jesus Cristo e eu corro para Ele, eu vou em direção a Ele. Oh, meus amigos, no momento em que nós temos os olhos abertos, nada mais nos segura. No momento em que nós entendemos de fato o que virá,
e que sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus, nós seremos lançados para longe da presença de Deus, para um lugar de dor, de agonia, de trevas, um lugar na Bíblia chamado de inferno, um lugar de condenação. E quando nós entendemos que nós somos estes pecadores, então não há mais o que nos segura. Não há mais deixar para depois, deixa eu terminar os meus estudos, deixa eu pagar a minha casa, deixa eu fazer isso e aquilo. Nós percebemos, a morte vem em meu calcanhar e ela vem com este mandato para me alcançar e me levar à presença do juiz. Quando eu entendo isso, quando as coisas deste mundo se tornam tão menores e realismo espiritual toma conta de mim, então não há como. Nós simplesmente largamos tudo e nós corremos para o Senhor Jesus Cristo, se nós entendemos o que está por vir e se nós compreendemos o que Jesus Cristo fez por pecadores. Esta é a ideia. Bem, há tantas informações, mas algo imperfeito, digo eu, nesta ilustração, e é imperfeito em um aspecto, porque enquanto a cidade de refúgio era para pessoas que não eram consideradas prima facie, logo de início, não é, como culpadas, Jesus Cristo é um refúgio somente para pessoas culpadas. Somente para pessoas que se consideram culpadas. Meu querido amigo, se você olha para si mesmo diante desta mensagem da palavra de Deus e pensa sozinho em casa, eu não sou esse pecador, eu não sou tão culpado, eu não sou isso, então deixe-me lhe dizer com toda sinceridade, se você não se considera um pecador assim, então você não tem parte na obra de Cristo, porque Cristo morreu por pecadores. Assim, este refúgio em Cristo é para pecadores. E é maravilhoso, porque todos nós aqui somos estes pecadores. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Bem, Jesus Cristo é um refúgio para a nossa culpa, para pessoas culpadas. E se alguém vai a Ele pela fé, em arrependimento, em clamor, se entregando a Ele, então porque Ele veio salvar pecadores, Ele veio para morrer no lugar de pecadores, tal pessoa certamente encontrará segurança, consolo, refúgio no Senhor Jesus Cristo. Bem, nós somos estas pessoas culpadas, queridos amigos. Toda a nossa vida nós quebramos os mandamentos de Deus. E um único pecado nos lançaria longe da presença de Deus. E quantos bilhões de pecados nós temos colecionado. E a morte nos persegue, e logo ela nos alcançará. E este juízo é claro. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, nós vemos essas palavras de Paulo pelo Espírito. 1, 10. E esperar dos céus o seu Filho, refúgio, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira de Deus, a ira de um Deus santo. Talvez você não tenha percebido este aspecto do ensino da palavra de Deus. Meu querido amigo, não me tome erradamente. O meu desejo é sincero por tua salvação, se você não pode afirmar salvação. Mas a palavra de Deus é muito clara. Se eu rejeito ao meu Salvador, isto é, se eu não vou a Ele em arrependimento como um pecador, o que me aguarda é a ira de Deus, não a misericórdia. A ira. E quem me julgará é o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo e poderia ter me salvado se eu o buscasse. Será um dia de ira, Ele não olhará sobre ninguém com compaixão e misericórdia lá. Se eu não o busquei, não busquei a sua misericórdia aqui, você o rejeita aqui, Ele te rejeita lá. Será um dia de terror, e a Bíblia ilustra isso de muitas maneiras, que é de arrepiar, não é? Um dia quando todo joelho se dobrará, e naquele dia toda língua confessará que Jesus é Senhor, mesmo os inimigos de Deus. Naquele dia não haverá argumentação, eu não vou poder dizer a Deus isso, aquilo. A nossa consciência, ela gritará com tamanha dor que nós seremos tão convencidos do nosso pecado que estaremos calados em silêncio e seremos banidos da presença de Deus. Se eu não encontro um refúgio no perdão de Deus em Cristo aqui, o que me aguarda é a ira de Deus. Estas palavras são claras em toda a Escritura. Não brinque com isso, não se engane a respeito disso. Não pense que eu quero lhe assustar aqui, mas isto é realismo espiritual. Bem, se em um determinado momento da tua vida, então, você percebe, eu percebo a minha culpa, isso é uma obra do Espírito a me abrir os olhos.
quão pecador eu sou diante de Deus, em que perigo eu me encontro. E assim nós nos percebemos, nos vemos desta maneira como a Bíblia nos diz que somos, como esse espelho diante de nós. Aquela ideia imaginária de que nós somos pessoas tão agradáveis a Deus se desmorona por inteiro quando nós vemos quão gritante é o nosso pecado e quão forte ele é em nossas vidas. Então nós corremos para o Salvador. E embora nós sejamos culpados de fato de nossos pecados, nós podemos ir a Cristo como este lugar de refúgio. E isto que é maravilhoso, quando nós percebemos a nossa culpa, a culpa do nosso pecado, e nós entendemos que nós não temos qualquer mérito diante de Deus, e que somos de fato culpados diante do Senhor, nós, embora culpados, podemos ir a Jesus Cristo. E esta cidade de refúgio fala sobre isso, ilustra isso. Não é uma questão, querido amigo, de tentar melhorar a vida, mudar de modo a chamar a atenção de Deus, agradá-lo, então Ele me receberá. Não, é uma questão de encarar a minha culpa e buscar ir ao Salvador como eu estou, como um pecador. Deixe-me ilustrar este ponto, porque ele é tão prevalente, ele é tão universal, é a maneira como todos nós pensamos antes da salvação. E é incrível que por mais que você às vezes explique para uma pessoa com todas as palavras que não é por meus méritos que Deus me aceitará, parece que a pessoa faz um círculo e volta ao ponto inicial. Mas eu vou tentar ser uma boa pessoa, mas eu vou tentar melhorar. Pense sobre o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Já ilustrei isso desta maneira, mas cabe muito bem ao que nós estamos dizendo aqui. Se você se aproximasse de Saulo de Tarso e perguntasse a Saulo: Saulo, você é uma pessoa salva? Ele diria imediatamente: claro, sim, yes, certamente eu sou. E Saulo, como você pode ter certeza disso? Bem, ele responderia: porque eu sou uma pessoa justa, eu cumpro a lei de Deus, e se você fizer como eu, você também vai ser salvo, e você poderá ter certeza de salvação. E se você por um minuto insistisse com Saulo e dissesse a ele: mas Saulo, você também é um pecador. Ele pararia por um minuto, ele diria: sim, eu sou um pecador, mas eu também sou uma pessoa justa. E é por causa da minha justiça, dos meus méritos, do meu esforço que Deus vai me receber. E quanto aos meus pecados, Ele simplesmente vai esquecer, porque eu sou uma pessoa justa, eu busco adorar e agradar a Deus. Você percebe? Esta é a nossa mentalidade. Então, Paulo nos diz algo, Saulo nos diz algo. Até um dia, lendo a palavra de Deus, confrontado com a lei de Deus, talvez ele estivesse se gabando, ele pegou os 10 mandamentos ali, começou: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Eu cumpri esse. Honra teu pai e tua mãe, cumpri esse. Não adulterarás, cumpri esse. Não furtarás. Se gabando, né? Revisando. Já viu pessoa que tem um dinheiro, um bolão, e fica lá contando pelo prazer de eu sou rico, ou contando as propriedades, número de cabeça de boi. Ali estava Paulo contando a sua segurança, a sua garantia. Tenho cumprido, até que ele chegou ao 10º mandamento: não cobiçarás. De repente, como uma lança, uma flecha certeira no coração, a lei de Deus, realismo espiritual. Eu estou cheio de cobiça. Eu não conheceria o pecado se a lei de Deus não dissesse: não cobiçará. Estas coisas eu fiz, mas agora eu vejo dentro de mim, eu cobiço, eu estou cheio de cobiça. Eu quero um lugar principal no Sinédrio, eu quero a cadeira de Gamaliel, eu quero uma estátua minha lá na universidade onde eu estudei, aqui em Jerusalém. Eu quero ser mencionado como um grande rabino. Cobiça. E ali ele nos diz, ele morre, ele é morto, condenado, assim por dizer, pela lei. Mas aqui está o ponto central. Nós simplesmente colocamos a nossa justiça, os nossos pecados. Não, o meu esforço, meus queridos amigos. Quando nós entendemos que somos culpados diante de Deus, quando nós compreendemos isso, então nós podemos sim ir a dele através do Senhor Jesus, porque este é um refúgio para pessoas que encararam o seu pecado, que encararam a sua necessidade. Deixa-me mencionar algo belo sobre estas cidades. Eram 6. Uma dessas cidades era chamada de Quedes. Quedes significa separada. Era uma cidade dos levitas, só levitas moravam ali, mas era separada para refúgio, para qualquer um, separada para qualquer pessoa necessitada. Havia uma outra chamada Siquém,
Siquém significa um ombro para o amparo. Pessoas não culpadas imediatamente, um ombro de apoio. Ali eles te alimentariam, ali eles te dariam um lugar para dormir, te manteriam em segurança, ninguém entraria ali para te buscar, para te executar, ninguém te tocaria. Siquém, um ombro. Elas recebiam nomes muito belos, estas cidades. Havia também a cidade de Hebrom, que significa aceito. Na cidade de refúgio, você será aceito. É para pecadores. É para pessoas culpadas. O julgamento viria, claro, mas você estaria seguro por enquanto. Você percebe a ilustração? O julgamento virá, mas eu tenho consolação, ousadia de entrar na presença naquele dia. Por quê? Porque eu mereço? Porque eu encarei o meu pecado e a minha culpa. Eu fui a Cristo como um pecador, clamando por misericórdia. Hebrom, ser aceito. Havia uma outra chamada Bezer, protegido, ou protegida a cidade, ou fortificada. Ninguém te atacará ali em vingança. Havia muros, você estaria seguro. Uma outra chamada de Ramote. Ramote significa alívio. Eu estou seguro. Satanás não pode mais me condenar. Os meus pecados não podem mais me condenar. Eu vejo as minhas falhas, eu vejo os meus erros, mas eu fui a Cristo e nele eu estou seguro. Uma cidade de refúgio, Salvador. E havia então também Golã, significa alegre. Que alegria estar aqui neste lugar de refúgio. Que alegria ter a certeza de perdão em Jesus Cristo, Salvador. Bem, de maneira que todas elas tinham nomes muito belos. Eram lugares onde você se dirigiria quando você estava em grande dificuldade. Você não seria condenado em uma cidade de refúgio. O julgamento viria depois. Até que houvesse um julgamento, você estava seguro. Bem, imagine novamente esta situação ilustrativa. Duas pessoas trabalhando e um acidente acontece, uma pessoa morre. Não foi de propósito, não foi um crime doloso, culposo sim, mas não doloso. E assim, você se recorda, o vingador de sangue, o parente, o pai, o irmão dessa pessoa, logo irá me encontrar, eu não posso voltar para a cidade. Ele larga tudo onde está e ele corre em direção àquela cidade de refúgio. E você pode pensar sobre esta pessoa correndo para aquele lugar de refúgio, não é? Se somente eu entrar ali, se somente eu chegar ali no portal daquela cidade, eu estarei seguro. Queridos amigos, entenda isso. A Bíblia está descrevendo o Senhor Jesus como este lugar de refúgio para um pecador necessitado. Fugir, abrigar-se, esconder-se contra a ira de Deus. E este Deus é Ele próprio, o Filho que irá julgar toda a alma. Não é maravilhoso que aquele que deve julgar é aquele que provê a misericórdia, provê a salvação, Jesus Cristo, Senhor. Você não pode ir a Jesus Cristo, e essa é a ilustração clara, de uma maneira despreocupada. Eu estou buscando a salvação. Eu não sei se eu vou buscar hoje. Hoje eu vou fazer outra coisa. Não, hoje eu vou me preocupar com isso, com aquilo. A morte está a caminho. Você não conseguirá chegar nesta cidade de refúgio. Se você está buscando de fato o perdão, é necessária urgência. Muita urgência. É como se você estivesse aqui numa situação, por exemplo, você está indo para o aeroporto, para uma viagem internacional, em algo muito, muito importante para você, para a tua companhia, firma, carreira, tua esposa e filho, e tudo está preparado, tudo está pronto, o táxi, buzina na porta, te chamando, está na hora de ir, e você sai, tranca a porta, põe a mão no bolso do casaco e cadê o passaporte? De repente você começa a gelar e a suar. E você abre aquela porta e você corre para dentro e você começa a procurar esse passaporte, onde eu coloquei, onde está, e aquele passaporte se torna a coisa mais importante da tua vida. Você procura na mesma gaveta 2, 3, 4 vezes dentro de cada meia, abre o micro-ondas, abre o freezer, você procura em todo lugar impossível e ridículo. Por quê? Porque você sabe o que irá acontecer se você perder esta viagem. Assim, se você busca o Salvador, mas você não entende o que está aguardando naquele dia da eternidade,
você não o buscará da maneira certa. E a morte pode lhe encontrar enquanto você está tranquilo, pensando: um dia eu buscarei o Salvador, um dia eu tomarei com urgência essas palavras, há muita coisa para mim fazer ainda, depois eu faço um curso de teologia, quando eu terminar isso ou aquilo, mais para frente, agora não. Lá vem, ela está chegando, a urgência em tua busca. Esse é o elemento central dessa ilustração. Deve haver urgência. Uma pessoa que corria para uma dessas cidades, ela sabia o perigo. E ela sabia exatamente para onde ela devia ir. Todo judeu aprendia a localizar essas cidades. E se você ainda não foi impelido, com urgência, com ansiedade, a buscar o perdão, e você não foi informado onde ir, então muitas vezes o resultado é ir para o lugar errado. Às vezes, quando nós sentimos a nossa necessidade de Deus, de perdão, nós vamos para a melhoria de nós mesmos. E nós começamos a deixar isso, deixar aquilo, aquilo mais, e nos esforçar e aprender a linguagem cristã. Ou nós vamos aos ritos. E eu vou bater na porta de uma igreja com urgência: eu preciso ser batizado, já fiz tudo, só me falta aí ser batizado. Ou eu vou para aquele outro rito, aquilo mais. Este é o lugar errado. Mas é a nossa tendência, quando os nossos olhos são abertos. Você não pode ser casual. Você não encontrará aquele lugar de refúgio. Queridos amigos, talvez você, alguém aqui nesta noite, seja por natureza uma pessoa muito casual, uma pessoa que vai assim mais devagar, e as coisas estão acontecendo, e o horário está chegando, e algo urgente, e você está tranquilo, e aquilo. Você não pode agir desta maneira no que se refere a buscar a Deus para a salvação. É necessário urgência, é necessário isso, o coração deve estar envolvido, um senso de profunda necessidade. Você precisa ser sério. Você precisa beliscar a si mesmo, todo dia acordar e dizer: eu já vivi mais um dia, mais um ano de vida, mais um dia chegou, eu ainda não estou salvo, eu ainda não posso declarar que eu nasci de novo. Esta ansiedade deve tomar o teu coração e te levar a clamar, a bater nesta porta, a correr, a rogar, a pedir ao Senhor. É isso que está ilustrado. Quando eu busco a Deus com este senso profundo do meu estado de necessidade, eu estou buscando de todo o coração. Quando eu oro e clamo e venho ao Senhor e me entrego, e com diligência eu busco saber como eu posso ser salvo, eu estou correndo para esta cidade de refúgio, que é Jesus Cristo Salvador. Você não o encontrará, você não chegará lá tempo antes do vingador de sangue, naquele lugar de refúgio, se você não buscar com urgência. E aqui está uma admoestação para nós, que estamos buscando ao Salvador. Bem, talvez você seja uma pessoa dada à mentira, por exemplo. E você já se acostumou muito com isso, e pelo costume de mentir tanto, você já não sente mais nojo e horror pelos teus pecados. Você não percebe quão longe você foi daquela cidade de refúgio. Mais longe e mais longe e mais longe. E no momento que um vingador de sangue vier, isto é, a morte vier, porque você nunca parou para considerar o estado da tua alma, você estará talvez tão longe de Deus, tão longe de Cristo, que você não buscará, nem mesmo esperança terá. Deixa-me dizer algo. Eu tenho conhecido algumas poucas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que passaram anos dentro da igreja e de alguma maneira, claro, foi o coração enganoso, foram convencidas de que elas podiam, por algum tempo, colocar de lado a busca pelo Senhor e se entregar a certos objetivos legítimos, carreira e tantas outras coisas. E o tempo foi passando, e no meio destas coisas, Satanás, que é o assassino de almas, tomou vantagem. Essas pessoas que eu conheci, mesma situação de todas elas, foram levadas para mais e mais distante do Senhor e da palavra de Deus, e aquele senso que elas tinham de necessidade lá no início, aquele toque do Espírito na consciência que as deixava assim um pouco inquieto, preocupado, aos poucos foi desvanecendo conforme elas se entregavam aos cuidados desta vida. E algumas delas
pelo menos um em particular, começou a se afastar do Senhor a tal ponto que ela chegou ao final da sua vida, idoso, e ela disse: eu não consigo mais orar, eu não consigo me engajar com Deus, eu passei os limites, eu fui tão distante. Se você tem uma consciência espiritual tocada pelo Espírito de Deus nesta noite, quanto à tua necessidade, um realismo espiritual, não abafe esta consciência. Nunca diga a si mesmo: depois eu irei ao Salvador. Vá hoje. Corra hoje. Você não estará indo ao ir ao Salvador a um lugar de condenação, é uma cidade de refúgio. É aquele que amou pecadores como nós e veio a este mundo para salvar. As portas estão abertas, o caminho é plano, foi Ele quem abriu este caminho. Na sua vida, os seus méritos, há uma entrada franca. Naquelas cidades, o caminho não tinha um pedágio, pare aqui, pague o pedágio. Você poderia correr e deveria correr. Não há pedágio, querido amigo. Você não precisa fazer um número de coisas para alcançar algum mérito e pagar, assim por dizer, a tua salvação. Tudo o que é necessário foi provido pelo Senhor Jesus Cristo. O caminho está aberto, e aberto para pecadores. Você considera isso? Aqui está então a palavra de Deus diante de nós. Talvez você, alguém, haja um outro pecado, algum hábito em tua vida, e este pecado tem levado você para ainda mais longe de Deus. Mas ao mesmo tempo, curiosamente, você deseja Deus. Mas você percebe o domínio do pecado e a presença dele em tua vida, como ele continua te atraindo de volta, e você busca o Senhor, e o domínio desse pecado te leva de volta. Estava observando no litoral norte de São Paulo alguns anos atrás, havia uma placa de dois lados, uma distância mais ou menos de uns 40 metros, dizendo: não entre na água aqui. Mas eu olhava e falava: não tem diferença nenhuma dessa água para aquela, só que é uma pequena espuma ali. Aí eu fui pesquisar por que isso. Ali naquele ponto, por alguma razão da natureza, a água ia e voltava com força para trás. E se você entrasse ali para nadar e para brincar, conforme o tempo ia passando, você não perceberia, mas você estava sendo puxado para mais e mais longe da beira de um lugar seguro. Nós não percebemos o quanto o pecado tem força dentro de nós, até que nós façamos algo, nos encontramos em um lugar onde nós percebamos: eu cheguei até aqui, eu consegui cometer tal coisa. Ou eu chego ao final da minha vida e de repente eu paro e a morte põe um ponto final a toda a minha correria de alegria com coisas terrenas e pecados, e você para e pense: eu estou terminando os meus dias e eu nunca busquei o Salvador, eu nunca clamei, eu nunca entreguei a Ele a minha vida e confessei clamando por misericórdia. Não permita isso, não permita que isso aconteça. Queridos amigos, aqui está. Talvez você tenha algum vício pecaminoso. Eu não me refiro aqui a algo físico, alimento, alguma coisa desse tipo, alguma droga, alguma coisa que te prende no pecado. Você sabe que é desagradável a Deus. E você diz assim a si mesmo: bem, eu sei que eu posso parar com isso, com este pecado, com este caminho que eu tomei, e buscar o Senhor. Aqui não é o momento para mim. Na hora que eu quiser eu paro. E eu tenho mencionado pessoas que eu conheci que tinham, por exemplo, o vício do fumo. E a pessoa determinou-se a parar em um determinado momento, não é muito bom para a saúde, e falou: bom, quando eu quiser parar eu fumo, mas eu paro, simplesmente vou para frente. E ela tentou. E ficou metade de um dia sem fumar e começou a tremer. Ia tomar café, e voltou logo a fumar. Depois de algum tempo eu encontrei essa pessoa, eu vi ela fazendo algo curioso. Tirava um maço de cigarro, tirava um cigarro, guardava, pegava o cigarro e quebrava, jogava um pedaço e fumava só metade. O que você está fazendo? Bom, eu estou diminuindo o meu vício do cigarro. Muito inteligente. Ele nunca parou de fumar metade do cigarro. Há certos pecados, ideias erradas, que nós imaginariamente somos levados a pensar que nós temos força para vencer. Nós não temos. É um coração enganoso, diz a palavra de Deus, que mente para a nossa mente, por isso ele é enganoso, e nos convence que nós podemos ir neste caminho, longe de Deus.
deixando para depois. Não permita. Se alguma dessas ilustrações representa você nesta noite, querido amigo, realismo espiritual. Se você não pode afirmar salvação, você deve clamar e bater nesta porta até que você receba uma resposta de paz do Senhor e a certeza de perdão e vida eterna. Como você saberá disso? Romanos 8:5 também nos diz: justificado, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Eu estou dentro dessa cidade de refúgio. Eu estou guardado da ira vindoura. Os meus pecados foram perdoados. Cristo pagou em meu lugar. O que eu fiz, nada de mérito. Eu simplesmente encarei a minha necessidade e corri para o meu Salvador como um pecador convicto da minha condenação. Pensa sobre o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, no versículo de número 3, faz uma indagação. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós da condenação, da retribuição, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram? Como nós escaparemos da morte e da condenação se não buscarmos o refúgio em Cristo Jesus? Bem, se você ainda não fez isso de verdade, você deve orar com urgência ao Senhor. E se você não sente e não percebe o estado em que se encontra, peça mesmo isso a Deus: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a compreender onde eu estou, salvo ou ainda condenado. Eu não posso seguir nesta dúvida, neste achar, neste pensar. Talvez sim, eu preciso, Senhor, de clareza. Eu entrei nesta cidade. Não, eu não entrei, o pecado ainda tem força em minha vida. Eu não posso olhar e ver os méritos de Cristo me salvaguardando. Eu nunca fui a Ele como um pecador. Tudo que eu tenho talvez seja religião e ao mesmo tempo a minha vida de pecados, a minha vida com o ego no centro. Vivendo para mim mesmo, deve haver urgência. Deixa-me tentar concluir aqui com esta nota. Algo sobre a cidade de refúgio. Como eu mencionei, as estradas precisavam ser diretas. Você sabe que o caminho para o Senhor Jesus Cristo é muito direto. O Evangelho é claro, a palavra de Deus é clara. O Evangelho não é complicado, sempre usa uma linguagem muito clara, muito simples, muito direta. A Bíblia diz: nós somos pecadores. Nós pecamos contra o nosso Deus. Nós temos um registro de pecado e a nossa consciência nos acusa disso. Nós somos culpados e condenados diante de Deus. A linguagem é muito clara. A Bíblia não faz rodeios. A Bíblia também diz que somente o Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele fez naquela cruz, em sua vida perfeita, pode livrar um pecador da condenação. A Bíblia é muito clara. Ela não traz ritos, ela não traz nada mais. São invenções humanas. A palavra de Deus diz que pelos meus méritos, como a ilustração de Paulo, eu nunca encontrarei o perdão, porque eu estou oferecendo a Deus a minha justiça, quando Deus já proveu uma justiça que é o seu próprio Filho. Ao dizer meus méritos, eu estou negando o Filho de Deus, rejeitando a provisão de Deus. E a Bíblia diz que eu devo ir a Ele como um pecador, arrependido, clamando por graça e misericórdia. A Bíblia fala sobre arrependimento de pecados, e agora estou tocando mais uma vez nisso. Ela fala que sem arrependimento não há salvação. A Bíblia fala sobre uma entrega completa ao Senhor Jesus Cristo. O caminho é direto. Você não precisa de um pastor para te levar a Cristo. Interceder, quer dizer, por você, porque você já tem alguém que abriu este caminho. Você não precisa de um guru, de um sistema religioso. Você pode ir diretamente. Você não precisa pagar uma promessa, subir uma escadaria de joelho de uma igreja, pagar esta promessa, mostrar um esforço físico. Você pode ir diretamente ao Senhor Jesus Cristo, orando a Ele, clamando a Ele. Naquela estrada não havia paradas obrigatórias, como eu mencionei. O caminho estava desimpedido. Você pode ir direto ao Senhor. É tão fácil chegar, querido amigo. É tão fácil, porque esta cidade de refúgio está muito mais próxima. Talvez você diga em seu coração: pastor, eu estou tão fraco espiritualmente, moralmente, eu não consigo correr. Se você não consegue correr, você pode cair aos pés de Cristo. Ele é essa cidade de refúgio.
na tua fraqueza, na tua culpa, no estado em que você se encontra, onde você estiver, simplesmente eleve a tua alma com um clamor sincero, em verdadeiro arrependimento, e se entregue ao Salvador. E você entra nesta cidade de refúgio, Ele te recebe, Ele te traz para ali. Na cidade de refúgio, se você corresse, chegasse ali e entrasse, ninguém te mandaria para fora. Ali estavam os anciãos da cidade e os levitas. Eles não olhariam, por exemplo, para você daquela cidade de refúgio, porque você estava correndo para ela, e olhariam e dissessem assim, eu não gosto daquela pessoa, tem um jeito estranho, fecha a porta para ela, ela não vai entrar. Isso não aconteceria, de maneira alguma. Se você ora ao Senhor como um pecador arrependido, em teu pior pecado, em teu pior estado, Ele não te lançará fora. Ele diz, aquele que vier a esta cidade de refúgio, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não é maravilhoso? Não traz segurança? Você pode ir nesta noite, você pode orar a Ele, no estado em que você se encontra, clamar, se entregar pela fé, ir aos pés do Salvador, e você será recebido por Ele, uma promessa, a misericórdia ali. Se eu for a Jesus, eu vou ser sempre uma pessoa em busca da salvação, é isso que irá acontecer. Eu vou estar sempre dizendo, não estou perfeito ainda, este mundo é mau, o pecado, há sempre alguma coisa para melhorar. Eu estou sempre em busca de uma certeza de salvação. Não. No momento em que você pisou dentro desta cidade, nas bordas seguras da cidade de refúgio, você estava seguro e era garantido. Assim, será que eu posso ser casual a respeito da eternidade? Quando eu estou em Cristo, eu estou seguro. O terror da morte é tirado. Ele me dá o seu Espírito e a graça para vencer a pecaminosidade e ser uma nova pessoa. Eu não vou poder ficar pensando nem precisar, se eu pecar um segundo, um milésimo de segundo antes da minha morte e morrer naquele estado, eu perdi. Não, você está seguro em Cristo Jesus. Não é os teus sentimentos que te dão segurança naquela cidade, são os muros da cidade que te dão segurança. É Jesus Cristo quem te dá segurança. Se você for a Ele como um pecador arrependido, você terá, Ele te dará e você saberá que Ele te perdoou e que Ele te deu a vida eterna. Bem, deixe-me concluir aqui. O que irá acontecer comigo quando eu for ao Senhor Jesus Cristo? O que virá então? Bem, alguém poderia dizer, como eu vou sobreviver naquela cidade de refúgio? Eu não sou um levita, os levitas recebiam sua porção da nação para o seu suprimento. Querido amigo, a provisão da parte de Deus. Quando você vai a Ele, talvez você pense assim, será muito difícil vencer os meus pecados. Eu preciso vencê-los agora, melhorar, ir a Cristo. Não. Você vai para o perdão. E você recebe o perdão, mas também uma nova vida. Uma nova vida. Graça, força do alto. Ele irá preparar tudo para você servi-lo. Ele irá prover paz, certeza, uma família, amigos, irmãos, lugar na obra do Senhor, respostas de oração. Tudo foi provido. Tudo foi provido. Eu preciso concluir aqui. Devo concluir com a nota do texto. Observe o que ele diz mais uma vez. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esta é a palavra de consolação. Indo para a cidade de refúgio, aqui está o perigo. Você talvez veja belas paisagens no caminho, e você possa se desviar deste caminho. Talvez você diga, eu não preciso ir tão longe, eu não preciso me arrepender completamente, clamar e dizer ao Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu sou culpado, eu sou sujo, eu não preciso ir tão longe. Eu posso ir a uma outra cidade de refúgio que diz assim, eu preciso de Deus, do auxílio de Deus, e eu consigo com o auxílio de Deus. Esta é uma falsa cidade de refúgio. Você deve ir a esta cidade, somente a Cristo,
a única cidade. Somente nele, inteiramente nele, descansando nele. Esta é a palavra, queridos amigos. Esta é a mensagem do Espírito registrada aqui para nós. A mensagem que Ele nos deu para a nossa salvação. Corra, não permita, eu rogo a você. Se o Espírito de Deus tem falado e trazendo convicção e movido você, não corra para uma outra cidade de refúgio. Deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu pensar em outra coisa, e assim eu vou me sentir em paz. Essa é uma paz enganosa. E logo você estará diante do teu Criador, quando você poderia ter a verdadeira paz, vindo a Ele como um pecador, vindo a Ele arrependido, vindo a Ele para a vida e o perdão. Corra, corra, amigo, corra para Cristo Jesus e seja salvo. Você o busca, você o encontra, você é salvo e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.